Boa tarde a todos. É um prazer poder trazer aqui um pedacinho da nossa contribuição, né? Nós, analistas junguianos, que temos um olhar que saiu de um médico, que é Carl Gustav Jung, filho de pastor, com uma mãe médium. E teve durante toda a sua existência vários episódios e vários momentos ele se depara com a realidade da vida espiritual. E através disso, ele traz a sua obra. E ele sai do científico para entrar no que é experimental. Então ele mesmo nos diz, não temos como comprovar cientificamente a existência do inconsciente. Apenas temos como comprovar pela experimentação, ou seja, por vários eventos em que se constata a presença de algo que nos rege muito maior do que a nossa própria consciência. Joana de Ângeles, em um de seus livros, nos descreve que Carl Gustav Jung, assim como Sigmund Freud, quando eles vieram reencarnar, eles tinham uma missão de trazer essa parte da psicanálise, da psicologia. E foram preparados 20 anos antes. Quando Freud entra, ele reduz toda a sua teoria à sexualidade. Um dos seus descendentes, que é Adler, reduz a sua teoria ao poder. E Jung, que era o fora da caixinha completamente, olha para os dois e vê um introvertido e outro extrovertido falando da mesma coisa. E ele traz, então, a psicologia profunda, traz o inconsciente coletivo. E ele vai buscar as causas de todas as nossas doenças, de todas as nossas dificuldades, de tudo aquilo que precisamos enfrentar na nossa vida dentro de nós. Ele vai trazer para a gente o conceito de inconsciente coletivo, ele vai trazer para a gente o conceito de arquétipo, de complexos e as doenças como sendo consequência disso. Então, para a gente poder fazer um caminho para entender aonde Carl Gustav Jung, aonde a psicologia analítica pode entrar aqui na nossa discussão, aqui na nossa, né, na área médica principalmente, né, e linkando com a palestra do nosso querido amigo sobre fé, a gente vai entrar aqui então, por que a doença é o seu melhor amigo, é o seu caminho de autoencontro, é a sua redenção. Então, para a gente poder começar, Carl Gustav Jung vai dizer que nós somos heranças divinas. Ele não vai dizer isso, mas a gente vai dizer isso porque a gente está linkando com o espiritismo. Ele escreve para uma comunidade científica, então certas coisas ele não pode dizer diretamente. Mas nós somos herdeiros dessa divindade. Isso significa que Deus não está fora da gente, não está ao nosso lado. Ele está em nós, onipresente e onisciente. E quando nós falamos de evolução dentro da doutrina espírita, nós encarnamos para evoluir. Evolução dentro da nossa psicologia analítica quer dizer que você encarna para se autoconhecer. Encarnar, tornar carne, é uma maneira de você materializar aquilo que você não pode ver em você mesmo. Exemplo, nós não podemos ver os nossos próprios olhos, a não ser que nós tenhamos um espelho. Então, o mundo, a nossa família, a nossa cultura, a nossa sociedade e o nosso corpo são espelhos do que existem dentro de nós, de potências que existem, desse Deus que somos e que carregamos e que precisamos conscientizar. E o que é conscientizar? É saber ter autocracia e autonomia. Vamos tentar entender isso. Autocracia é eu ter poder sobre as minhas próprias qualidades, que não são minhas, já que elas vêm de Deus. O que é ter poder sobre uma qualidade? É você conseguir, por exemplo, canalizar bem uma raiva. Você não castrá-la, você não reprimi-la e você não ser tomada por ela. É um outro caminho, é um quarto caminho. É você conseguir saber utilizar isso da melhor maneira. É você saber ouvir uma raiva, conversar com uma raiva, fazer com que ela seja realmente a sua aliada no seu processo de autoconhecimento e não aquilo que você tem que extirpar de você, que você tem que retirar. Porque quanto mais você tentar tirar uma coisa que está em você, mais essa coisa vai te tomar. Nós chamamos isso de efeito sombra. Então, nós precisamos ter essa consciência
que autoconhecimento é, em verdade, a proposta de evolução que Kardec traz para nós. E nós vamos encontrar isso não só em Kardec, mas em todas as obras literárias espíritas. Nós vemos batendo muito nessa tecla. Autoconhecimento, autoconhecimento, autoconhecimento. Isso vai trazer para a gente a autonomia, a autocracia. E a autonomia é quando eu posso conscientizar aquilo que me faz ter a noção de eu. Vou dar um exemplo. Se você recebeu uma educação maravilhosa, aonde seus pais disseram a você, respeite os mais velhos, e você sai daqui respeitando os mais velhos, desculpa falar, mas você é um ignorante. E se você sai daqui não respeitando os mais velhos, porque alguém te falou e você não faz o que o outro manda, você continua sendo um ignorante. Mas se você para pensar o que é respeito, quem são os mais velhos, o que é, às vezes, você abaixar a cabeça e não falar nada e você saber se colocar, quando você começa a fazer um pensamento filosófico, e daí que vem religião, ciência e filosofia, você começa a ter a autonomia, você começa a ser consciente daquilo que faz você. Conheça-te a ti mesmo ou conheça a verdade vos libertará, parte desse processo de autoconhecimento. Então, o que Carl Gustav Jung traz para a gente quando ele vai falar de psicossomática? Ele vai dizer da seguinte maneira, todos aqueles complexos, e eu vou explicar aqui rapidinho o que é um complexo, tudo aquilo que nós vivenciamos na nossa jornada espiritual é arquivado na nossa psique, no nosso inconsciente como um complexo. Complexo não é alguma coisa difícil ou alguma coisa embolada. Complexo é apenas um conjunto de informações que pode ser harmônico ou desarmônico. Ou seja, ele pode funcionar em você de uma maneira que te traga equilíbrio ou ele pode funcionar de uma maneira que te traga o desequilíbrio. Nós precisamos aprender a conscientizar esses complexos, ou seja, saber o que existe dentro de mim para que eu possa ter essa autonomia e essa autocracia. A partir disso, tudo aquilo que nós não conseguimos conscientizar vai se manifestar na nossa vida através de uma coisinha que a gente chama de sincronicidade. E isso Carl Gustav Jung trouxe quando ele começou a tomar contato, com os físicos quânticos que explicam isso para a gente. Então, para a gente poder entender o que é sincronicidade, eu vou trazer uma frase de Joana de Ângeles que ela diz: a coincidência é a presença discreta de Deus, programado para dar certa, na hora exata e nas circunstâncias ideais. Então, as pessoas que nos chegam, os desafios que nos chegam, assim como aquilo que nós deparamos quando nós vamos buscar alguma coisa que queremos, ou que almejamos, ou que desejamos, aquilo que nos chega que nós não queremos, não pedimos e também não desejamos, falam o tempo inteiro de nós. Quando Jesus fala para a gente que nós temos que ter os olhos de ver, ele não está falando para a gente simplesmente compreender aquilo que existe aqui como uma realidade palpável. Ele está pedindo para que nós possamos ir além, para que nós possamos ter a coragem de perguntar a um câncer, quando ele aparece no nosso corpo, por exemplo, já que é uma doença que assusta tanto, o que você tem para me dizer de mim? Por que você se rebelou no meu conjunto onde eu pensava que estava harmônico? A gente brinca que o câncer, ele é uma célula crística. Ele é aquele que se olhou para uma maneira que a gente estava vivendo a vida e falou, assim não dá, assim não pode. Então, eu vou fazer o que você não está fazendo. E se a gente vai contra o câncer, a gente vai contra nós próprios. Então, se falarem para a gente de uma luta contra alguma doença, você tem, por exemplo, uma bactéria, você vai tomar um antibiótico. Mas a pergunta é, o que essa bactéria está falando para a gente? Jung propõe isso para a gente porque ele vai falar de doenças psicossomáticas. E da onde que surge a ideia da doença psicossomática? Isso vai começar em Freud, quando Freud começa a perceber que muitas pessoas apresentam doenças quando o seu sistema orgânico está em perfeitas condições. Ele vai começar a trazer para a gente a histeria, ele vai começar a trazer vários tipos de doença, mas a primeira que ele foca é a histeria. E o que é histeria para a gente dentro da psicologia? É quando um sintoma da sua psique aparece em forma de físico, aparece em forma de dor física, uma dor crônica que não sara, um movimento que você não consegue mais fazer com a mão. Então, é quando a gente começa a materializar as dores da alma. Agora, a grande pergunta que a gente faz é, da onde vêm essas dores da alma?
Será que a gente se conhece muito bem? Será que o nosso caminhar para a evolução, para a ciência de nós próprios, está sendo um autoencontro ou está sendo simplesmente um remediar? Ah, eu tenho uma doença da bactéria que estava voando, é do tempo que mudou. E aí onde entra a sincronicidade? Onde entra a coincidência? Onde entra a espiritualidade, o seu planejamento espiritual? Onde entra a necessidade de autoconhecimento? Então nós temos que trazer essa reflexão para dentro do campo, principalmente quando a gente fala de doenças, porque a gente vê hoje o movimento pela cura. Mas a cura, gente, se chama consciência. Vou dar um pequeno exemplo para vocês. Uma certa feita, entrou no meu consultório uma criatura que estava com um linfoma imenso. Ele tinha quase que uma outra cabeça aqui no pescoço. E ele chegou para mim, sentou e falou assim, meu mundo caiu, porque eu estou com câncer, vou ter que fazer, não sei quantas sessões de quimioterapia, e eu não sei, se eu vou sobreviver, eu não sei se vai dar metade. E começou a falar os problemas dele. E aí, quando ele parou de falar, eu olhei para ele e falei assim, olha, eu não posso tirar o câncer de você, mas eu posso te dar uma ferramenta, posso te ofertar uma ferramenta, através dos meus conhecimentos, que faz com que você pare de ir contra esse câncer, mas que você tenha ele como um seu grande aliado. E ele não entendeu nada, óbvio, Uma pessoa que chega pedindo ajuda para você e você responde isso, acho que você tomou um ácido. E aí ele perguntou assim para mim, como é que a gente vai fazer isso? E pelo histórico dele eu fui falando, a gente vai tratar a tua questão, o teu complexo materno. E a gente foi trabalhando o complexo materno dele. O que acontecia com essa criatura? Ele tinha muita dificuldade de manter o eu dele, porque nós temos um eu que nós não sabemos que é nosso. Vou dar um exemplo aqui para a gente poder pensar. Quem que falou para vocês que vocês se chamam o nome que vocês têm? A pergunta. Aqui o espírito, oi querido, isso, ele acabou de me dizer, No caso, a mãe dele, No caso, quem deu o nome para vocês foram os pais de vocês, certo? Então, vamos lá, nem você escolheu. Quando você nasce, você descobre que você é menina, menino, alto, baixo, gordo, magro, estranho ou não, Você começa a perceber que isso também são dados que vêm de fora para dentro. Então, a sua noção de eu não é construída pela sua consciência, ela é muito construída pela sua experiência, e que não existe um pensar sobre isso. Então, muita coisa que a gente recebe, e isso vai da nossa experiência, tá, gente? A gente não está querendo colocar aqui culpa em pai, culpa em mãe, culpa em sociedade, culpa em preconceitos, não. O nosso papel é saber lidar bem com isso. A gente encarna para poder aprender a fazer isso. Então, quando nós não fazemos esse pensamento, qual é o olhar que você olha para você? Eu ouço muitas pessoas falarem assim, fulano, todo mundo tem defeito. Que me dá uma coceira quando eu ouço esse negócio, porque para mim e para gente que é junguianos, não existe defeito. Não existe coisa ruim que você tenha. Existe coisa que você não sabe lidar. Ponto. Existe coisa que você aprendeu que você não pode ter. Existe coisas que você aprendeu que você não pode ser. Ou que você não deve fazer. E tudo isso vai se acumulando na nossa psique como sombra. E enquanto nós não tomarmos contato com isso, ou seja, quando a gente não tiver coragem de enfrentar o que nós somos, a noção de eu que nós temos, o olhar que nós olhamos para nós próprios, que muitas vezes é de falta de amor, de falta de autoconfiança, nós iremos trazer para a gente as doenças, porque elas são o único caminho que a sua alma, o Espírito, Deus que habita dentro de nós, tem para dizer, querido, a sua noção de si mesmo está completamente equivocada. Joana diz para a gente que humildade não tem nada a ver com você se depredar ou retirar as suas qualidades. Ela diz que Jesus, protótipo de perfeição que nós temos, inabordável psicologicamente, quando foi falar da sua humildade, se referiu a si próprio como a luz do mundo, o pão da vida, o Messias, o Filho do Homem, o sal da terra. E nós achamos que humildade é começar a retirar da gente essas qualidades. A palavra humildade, humus, é adubo, Humus, quando você tem uma terra e você joga ali o humus, o adubo, o que você faz com essa terra? Você aumenta o poder de fertilização. Então, humildade é você conscientizar
os poderes que você traz dentro de você, que é essa herança divina que a gente tem dentro de nós. E muitas dessas qualidades, aparentemente, são vistas por nós como alguma coisa muito horripilante. Por exemplo, a tristeza. Para nós junguianos, não existe doença, para a gente poder falar um pouquinho da tristeza. O que é a doença para a gente? É um grupo que a gente brinca de normoides, né? O que são normoides? Aquelas pessoas que, teoricamente, convivem bem com esse seu eu falso, né? E é o grupo maior que existe na Terra. Vocês conhecem uma população de gente espiritualizada? Espiritualizada é um gato pingado lá, outro aqui. Então, a maior parte de nós somos normoides. E nós achamos que doença é saúde. Nós achamos que essas coisas que nós aprendemos, essas potências que temos de nós, que nós julgamos como erradas ou como equivocadas, que elas não podem aparecer, que elas devem ser castradas, que elas devem ser mantidas fora da nossa sociedade. E aí, quando uma pessoa recebe por exemplo, recebe uma educação dessa, olha, você não pode ser triste. Aliás, hoje, se a gente entrar em qualquer tipo de rede social, você não vai ver uma pessoa que não bota um filtro na foto, né, gente? Que não bota um filtro na foto, que não está sorrindo, que não está feliz. A nossa sociedade padece da depressão porque nós somos impedidos de ser tristes. Nós não podemos ser tristes. Quer ver uma coisa? Quando você está triste, você chega para alguém, a pessoa vira para você e fala o quê? Ai, não chora, vamos sair, vamos beber um negócio, vamos fazer isso. Ao invés de a pessoa perguntar, o que dói? Chorar é normal. Não existe felicidade sem mescla de tristeza, isso está no Evangelho, isso é uma frase de Jung, os opostos se complementam. Eu não posso ser um ser integral se dentro de mim certas coisas eu não posso ter. Então as doenças, elas vão surgir para a gente da sombra que a gente traz. Então é como se no nosso planejamento encarnatório acontecesse mais ou menos assim. Você tem certas questões que você tem que trabalhar, que aparentemente você não trabalhou. Vou dar um exemplo para a gente poder entender. Sabe aquela pessoa que ela é muito mansa? Que ela fala assim, dá até um ódio. Todo mundo conhece uma, né, gente? Sempre tem, né? A pessoa que parece que está em plenitude. E ela é um doce. E essa pessoa não consegue dizer não. E ela muitas vezes é tida pelas outras como, ai, que fofinha, que maravilha, que fantástico. E essa pessoa, de repente, tem um câncer na tireoide. Ou essa pessoa tem gastrite crônica. Ou essa pessoa tem colite. Ou essa pessoa morre de rinite. Tudo que é cabinite vai possuir esta pessoa. Por quê, gente? It pra gente fala de raiva. Isso é raiva que eu não posso botar para fora. Eu não posso dizer não, porque dizer não é uma coisa feia. Joana ela traz uma proposta para a gente, aliás, o Espiritismo como todo traz uma proposta para a gente, para que nós possamos pensar que certo e errado não existem, depende muito das circunstâncias. Então, a raiva não é nem boa nem ruim, se eu souber usar. Porque quando eu não sei, ela vira uma it. E aí, a gente quer acabar com a rinite, acabar com a gastrite, mas a gente não sabe o que irrita. A gente não tem ideia do que nos fere por dentro. Então é simples. A gente desencarna dessa maneira, ignorantes acerca de nós próprios. Chegamos lá no nosso lar, se você for para o nosso lar, né, gente, nas melhores, né, das perspectivas, você chega lá, está o seu mentor espiritual, ele olha para você e fala assim... E aí a gente pensa, mas eu fui caridoso, fui espírita, né? Que espírita, acho que às vezes ser espírita tá salvo, né? Eu fiz o bem, eu perdi tempo da minha vida fazendo sei lá o quê, nananã. Aí o espírito vai olhar para você e falar, mas com você não perdeu tempo nenhum, né, meu filho? Autoconhecimento que é bom nada, né? Vai voltar. Aí você entra lá na fila de encarnação, eu vou, boto chapéu colorido, né? Fica feliz da vida, crente que vai ser tudo de bom, e aí encarna no Brasil. Mas enfim, gente, é melhor que um Afeganistão, né? Melhor que uma outra coisa. Mas enfim, então a proposta que Jung traz pra gente é essa. Ele fala assim, e eu percebo muito isso, principalmente em clínica, né? Eu tive uma vez um paciente que ele tinha transtorno de bipolaridade. E quando ele entrava no processo de euforia, ele ficava, né? Onde ele entrava nos picos de mania dele. E aí um belo dia, fui conhecer a família dessa criatura. E quando eu encontro com o pai e com a mãe dele, pareciam dois zumbis. Sabe, gente? A alegria deles era
tão contagiante quanto a alegria desse microfone. Assim. E eu entrei na casa, tudo bom, prazer, tudo bem, não sei o quê. Eu comecei a olhar aquilo e achar muito estranho, né? E ele problemático, porque ele ficava eufórico e não sei o quê. E aí um dia, e aí quando eu fui na casa dele, ele ficou tão feliz que ele começou, né, a querer me oferecer as coisas. Quer um café? Quer uma água? Quer não sei o quê? Aí a mãe dessa criatura olha para ele e fala assim: calma, fulano, você é muito agitado. Mas é óbvio que fulano vai ter um transtorno bipolar, senhora. Porque aquilo que é uma coisa boa que seu filho usa, que às vezes é euforia, alegria para poder trabalhar, né? Não euforia, né, que entra no pico, porque euforia só entra no pico quando você não pode ter ela. Vai tomar o seu filho, porque o seu filho não está morto como vocês dois, né? Ele está vivo. Então, para nós, tudo aquilo que você não pode ter, não pode fazer, não pode pensar, conceber, e você aprendeu que é errado, vai virar sintoma, vai virar doença. E enquanto a gente não entender que o caminho para encontrar a doença é saber se sacrificar, e sacrificar, gente, não é você ficar cultivando a doença, não. A palavra sacrifício vem de tornar sacro o ofício, ou seja, tornar santo esse ofício. É eu olhar para aquilo que gera a minha própria patologia e perguntar para a minha patologia: o que isso fala de mim? Sem esse caminho, não há cura. Então, vou dar um exemplo pessoal meu para vocês, né? Desde que eu nasci, né? E olha, se vocês acharem que eu estiver mentindo, a Iraci está aqui de prova, né? Minha mãe. Ah lá, até ela está olhando aqui que está fazendo um papel de tiete. Mas vamos lá, né? Desde que eu nasci, eu me coçava inteira. Eu tinha uma coceira no corpo inteiro, que a gente chama de dermatite atópica, né? Desde pequena. Só que era muito particular. Porque essa dermatite atópica, ela acontecia, e eu só fui reparar depois de anos, todas as vezes em que eu tinha raiva e eu não podia manifestar. E eu não sabia nem que eu estava com raiva. E aí aquilo começava. E a minha maior dificuldade, né, era aqui, né, nas dobras, nas juntas, e a maior dificuldade que eu tinha nessa época, eu percebia muito isso, era de dar limite a nossa pele trabalha muito com limite. O limite que eu dou entre eu e o outro. Eu saber o momento de me impor e de não me impor. E isso é saudável. E eu não sabia. Eu me colocava nas horas erradas e me retirava nas horas certas, né, que a gente deveria se colocar. Então, eu comecei a refletir. E foi quando a gente entrou para a psicologia junguiana que eu comecei a perceber que toda vez que eu ficava com raiva, e era raiva que eu não podia ter, aquela dermatite começava. Então, hoje em dia, ela é minha melhor amiga. Começa a coçar, opa, tem alguma coisa aí, tá? Alguém está zicado, e esse alguém sou eu, né? Então, eu preciso começar a fazer o processo de autoconhecimento. E aí você vai fazendo todo aquele caminho contrário. O que aconteceu? Às vezes um sonho seu pode provocar isso. A gente tem vários tipos de sonhos, aonde vamos contar um caso clínico aqui. Nós temos um caso de uma paciente, isso está escrito nas obras de Jung, se eu não me engano, é Psicologia Inconsciente. Ele fala que existia uma paciente que tinha um sério problema com o pai. O que é ter problema com o pai, para a gente poder entender? Não é problema com a figura do pai, tá? Mas é problema com o complexo paterno na nossa mente. E o que é o complexo materno na nossa mente? Crenças, valores, cultura, aquilo que eu posso, aquilo que eu não posso, aquilo que deve ser, aquilo que não deve ser, e que muitas vezes retira vida, retira bios de nós. Por isso que nós adoecemos. E essa criatura tinha um pai extremamente austero, extremamente duro, e que em algum momento da vida dela, a mãe desencarna, e ela é obrigada a cuidar daquele pai que adoece muito. E por conta daquele pai extremamente duro que ela tinha, e a maneira que ela trabalhou esse pai na psique dela, e isso aqui é o foco, tá? Porque se o pai dela é perturbado, o problema é dela, tá, gente? O problema é dele, na verdade, né? Agora, se o perturbado me perturba, o problema é de quem? Meu, eu preciso me trabalhar. Então, foi o que aconteceu com ela. Ela não conseguia fazer isso, o pai adoeceu e ela foi obrigada a acompanhar o pai durante a sua doença. E ela fazia o seguinte, ela ia todo dia de manhã para a casa desse pai, tinha uma enfermeira lá, mas ela dispensava a enfermeira, que ia fazer as outras coisas e tal. A enfermeira ficava de noite com ele. E ela saía à noite. E num desses dias ela sentou numa cadeira, ao lado da cama do pai, enfermo, e adormeceu. E ela teve o seguinte sonho. Ela sonhou que uma cobra saiu da cama do pai dela,
veio rastejando, passou por trás da cadeira e picou o braço esquerdo. Ela acordou com paralisia no braço esquerdo. Ela não mexeu mais o braço durante anos. E ela não tinha nada no braço, não tinha nenhum problema psicomotor, né, que é motor, né, não tinha nenhum problema fisiológico, e o braço da criatura não mexia. E aí, vamos começar fazendo os estudos de caso, tal, e aí vamos chegando à conclusão de que a questão dela era o pai. No dia que esse pai desencarnou, o braço dela voltou a mexer. Então, e aí a gente vai perguntar, o que o Jung traz pra gente que é muito importante? Ele fala assim, da mesma maneira que você precisa materializar as suas questões psíquicas aqui, eu preciso compreender acerca da minha raiva, do meu medo, da minha culpa, da minha angústia, então na sincronicidade vai fazer com que pessoas, situações cheguem para mim para que eu possa compreender e conscientizar. Da mesma maneira o seu corpo, ele é exatamente o reflexo da sua psique. Então, tudo aquilo que a sua psique faz, o seu corpo faz. A sua psique se alimenta de conhecimento. Você se alimenta de comida. A sua psique digere todas as informações que chegam até você. Seja sobre você, seja sobre o outro. Você faz o processo de digestão. A sua psique absorve aquilo que é importante para ela e excreta aquilo que não é. Você tem o mesmo tipo de sistema dentro do seu corpo. Então, uma analogia simbólica de corpo e mente é completamente compatível com a doença, com o processo de autoconhecimento. E nós temos aí todo um panorama do nosso corpo, do lado esquerdo, do lado masculino, do lado direito, feminino, dos hemisférios cerebrais, do seu órgão que fala sobre você, fala sobre aquilo que você não está conseguindo fazer. E uma técnica que a gente aplica muito é: pergunte a sua doença por que ela responda. Se você tem um estômago irritado, pergunta para ele por que ele está irritado. E ele vai te dizer. E com certeza absoluta, você vai perceber aquilo que te irrita na sua vida. Então, ao invés de ir contra a doença, se a nossa proposta é o amor, e é isso exato que Jesus falou para a gente, amai os vossos inimigos. O amor cobre uma multidão de pecados. Amar para a gente não é você gostar da coisa. Amar é você compreender. E compreender é você permitir com que aquilo penetre em você e gere frutos. Então eu preciso compreender aquilo que a doença está me chamando para ver. Seja ela uma doença psicológica, né, psíquica, seja ela uma doença física, seja uma gripe que você pegou. Tudo fala sobre você. Nada acontece por acaso. Hoje nós temos duas áreas da ciência que estão chegando muito próximo desse conceito junguiano, que é a epigenética, né, e a psiconeuroimunologia. A psiconeuroimunologia diz pra gente que o nosso sistema imunológico enfraquece todas as vezes em que nossos pensamentos e sentimentos são estremecidos por alguma coisa que nos afeta, por algum afeto que nos tome. E a epigenética vem dizendo pra gente que 30% das doenças genéticas é responsabilidade dos genes, mas 70% é a nossa experiência. Então, nós temos a capacidade total de modificar tudo aquilo que está nos incomodando, que seriam amar os nossos inimigos. Mas a maneira de fazer isso nunca é o confronto, nunca é a negação, mas é o amor. E amar profundamente as nossas próprias deficiências, nossas próprias doenças, é um trabalho de autoconhecimento. É você não só falar, aceito viver com isso, ponto, e acabou, porque isso não traz consciência para ninguém. Mas é você falar, aceito ouvir o que isso traz para mim. Uma certa feita, para a gente poder dar um exemplo, eu ouvi de uma criatura que teve um câncer no estômago, e ele chegou à conclusão de que ele teve esse câncer no estômago. Na verdade, foi o médico que chegou à conclusão de que ele teve esse câncer no estômago porque ele gritava muito. Então, ele deveria parar de gritar. E aí, quando ele chegou até mim, eu falei para ele, Senhor, se o Senhor quiser morrer, o Senhor para de gritar. Agora, se o Senhor quiser viver, bota esse grito para fora. Não estou mandando o Senhor sair berrando com todo mundo. Estou falando para o Senhor ouvir que grito aí dentro que você suprime, que você estanca, ou que berra mais que você às vezes. O que aí dentro de você, o seu estômago está dizendo? Chega, não dá mais. Se você não grita, eu grito. Se você não fala, eu falo. Se você não vê o que te incomoda, eu te mostro o que te incomoda.
E a doença para a gente passa a ser, então, um guia para o autoconhecimento a partir do momento em que a gente pode observar a simbologia dela. Toda a psicologia junguiana é trabalhada pelo simbolismo. Nós analisamos os sonhos, nós analisamos os comportamentos, as maneiras que as pessoas se portam, nós analisamos as expressões faciais, nós analisamos o corpo como uma parte manifesta do seu espírito, da sua psique. E se nós quisermos ter o autoconhecimento, o autoencontro, a cura efetiva, nós precisamos ter a coragem de nos olhar, de nos ouvir, e principalmente de acolher aquilo que nós aprendemos que não deve ser acolhido. E essa é a maior dificuldade. Esse é o maior sacrifício. Porque quando você pega uma pessoa que aprendeu a vida inteira que ela não pode ser triste, você está lidando com uma depressão crônica. E você é obrigada a explicar para ela por que a tristeza é maravilhosa. E quando você começa a desconstruir a ideia que ela tem de tristeza, é um processo duro, árduo, porque muitas coisas que ela tem a visão negativa, ela vai ter que aprender a olhar de uma outra forma. Isso é um exercício filosófico, isso é um exercício de ciência, isso é um exercício de amor, de autoconhecimento. Então nós precisamos perceber o que está na nossa sombra. Jung diz que todos nós precisamos aprender a morrer. E a gente só morre quando a gente permite que o que está na sombra possa ter vida em nós, possa viver em nós. Então, para nós, analistas junguianos, nós trabalhamos a morte como momento de vida. A gente brinca que nós somos os advogados do diabo, né? Porque quando chega alguém no nosso consultório e fala, estou com isso, a gente já fica com um sorriso daqui até a orelha, né? A gente fala, ai, que maravilha, né? Que lindo. Aí a pessoa fala, não estou entendendo. Qual a beleza que existe no caso da minha doença. E aí a gente acha maravilhoso, porque a gente vê o corpo falando, a alma gritando, a gente vê um grito daquele self, que é o que a gente chama do espírito, que está em processo reencarnatório para se autoconhecer, pedindo, pelo amor de Deus, de uma forma mais clara que tem, que é a doença, para que nós possamos parar e observar. Então, o trabalho que a gente faz muito é de análise, né, da psicossomática, como uma forma de conexão com você, como uma forma de entender qual é a nossa missão. A nossa missão no mundo, gente, ela não é a gente melhorar o mundo, porque se a gente melhorar o mundo, mas não melhorar a nós próprios, a gente não está se iluminando, então o mundo nunca vai ser de espíritos iluminados. A nossa missão é se iluminar, porque quando um homem errado, um homem que não tem luz, ignorante, faz alguma coisa certa, essa coisa ainda pode ser errada. Agora, um homem que tem autoconhecimento, quando ele faz qualquer coisa, aquilo sempre é certo. E um exemplo que a gente pode dar isso para fechar a nossa palestra são as atitudes do nosso próprio exemplo, que é Jesus. Quantas vezes Jesus teve atitudes que, se a gente olhar com os olhos de um estudioso, nós vamos ver atitudes não santas, porque nós padronizamos o padrão santo e esquecemos que antes de sermos santos, temos que ser humanos. E ser humanos é ser pleno. E o que é ser pleno? É você poder conjugar dentro de você todas essas qualidades e não se apartar. E não excluir certas coisas. Então, quando a gente olha para Jesus, que entra no templo com a ira santa, que Joana chama, quando a gente vê Jesus sair da casa dos fariseus e falar para o povo mal dos fariseus, tendo ido jantar na casa deles, quando a gente vê essas atitudes que Joana chama de ira santa do Cristo, a gente vê que ele se permitiu ouvir muitas vezes o que a ira estava falando. E como ele tinha um processo de autoconhecimento e ele sabia sobre aquilo que ele é, ele fez aquilo que a gente não fez, ou seja, será que eu sei o que eu sou? Será que a noção que eu tenho de mim, ela é real? Quando a gente começa a entrar na psicoterapia junguiana, nós vamos descobrindo que o ser que você é, ele é tudo. Ou seja, você é feito do todo. Você pode ser tudo e ter tudo. Basta nós nos permitirmos. E a partir do momento que eu digo que eu posso ser tudo e ter tudo, não existe mais nada que me defina. Porque se eu disser para vocês que eu sou mulher, eu estou excluindo de mim, dentro do meu tudo, a parte masculina. Então, eu já não posso mais falar sobre mim. Aí vem a sabedoria de Sócrates. Só sei que nada sei. E essa toda a possibilidade de botar para fora
o que nós podemos vir a ser. Então Jesus sabia disso. Por isso Jesus sabia dar canalização para as suas emoções, para as suas questões. Então a mensagem que a gente deixa aqui, já agradecendo a vocês pela atenção, né? O tema ele é muito vasto, a gente poderia ficar 3 dias falando sobre isso, né? Mas a gente tentou dar uma resumida. Que nós possamos entender que os nossos maiores inimigos são os nossos maiores amigos. E os nossos maiores defeitos, que nós julgamos como os defeitos, são as nossas maiores qualidades. E o que nos cura em verdade é a capacidade de nos rendermos a eles e não a capacidade de continuar escondendo de nós próprios o nosso ouro interior. Muito obrigada.